Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um capítulo dessa jornada de muito conhecimento da Rede Líderes Digitais. Aqui a gente traz quem está de fato realizando, tendo resultados positivos nesse novo conceito que é o digital, que não é só o uso das novas tecnologias, mas é um novo formato, uma nova cultura, uma nova gestão, processo, o jeito de lidar com novas gerações, adaptando também às gerações anteriores, enfim, estamos no momento de inflexão no mundo e hoje a gente vai falar de canais digitais e como preparar as pessoas para fazer essa transição, principalmente em grandes empresas que já existem há décadas. Então acompanha aqui comigo porque eu trouxe aqui o Otávio para tratar do assunto. Muito obrigado, mas antes de mais nada, acho que vale a pena você se apresentar, contar um pouquinho do seu histórico. Boa, prazer em estar aqui, Vitor. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Otávio Guerra, vai fazer aí quase 5 anos na Pura Vida agora, a gente é parte da Nestlé, então acho que vai ser legal explorar um pouco dessas muitas empresas que a gente teve dentro de uma mesma empresa. Eu já estou aí há mais de 10 anos em operações de e-commerce, de digital, principalmente em grandes empresas. Meu background basicamente é quase que 100% desenvolvendo canais de venda online em múltiplos segmentos. Indústria, varejo, e aí agora, nesse momento de passar de uma startup para já uma empresa bem maior, consolidada aí com mais de 100 anos de história que é a Nestlé, né? Começando pelos canais de vendas, tá? Porque eu acho que é um tema importante e já virou um tema velho. Vira e mexe eu vejo várias reuniões de varejo e tal, retail, não sei o que, babá, e sempre as pessoas falam do omnichannel. Sim. E eu vivi algumas ondas de modas, né? Passei pro teu site, pro teu app e tal. E cara, mesmo na minha trajetória, pô, você não consegue pedir uma comida no aplicativo pelo Instagram da Uhum. marca. Uhum. Você também não consegue via WhatsApp. Eu não conheço tantas empresas aí, para ser muito honesto intelectualmente, que tem multicanal, todos os canais, entendeu? Uhum. Mas, obviamente, que a presença no digital e ter um canal digital é essencial. Como definir o que usar e para quê? Boa. Eu acho que aí vai depender também de onde você está inserido. O nosso contexto, aí falando especificamente agora como Pura Vida, foi uma nativa digital, então basicamente a empresa nasceu ali de um e-commerce e depois ela foi se desenvolvendo e ampliando esses pontos de contato, principalmente ali a partir dos distribuidores, do varejo físico. E aí, obviamente, ali que a gente tem clientes que eles são muito mais do que só um cliente de um canal, mas são clientes da marca. Então, é um desafio você conseguir conciliar que esse cara ele tenha uma experiência parecida com a experiência que a gente dava no e-commerce, a gente é uma marca muito forte em educação, em conteúdo. Então, acho que um primeiro desafio é como a gente passar isso para os pontos de venda. E aí envolve muito treinamento e dedicação dessa turma para a gente conseguir quase que receber esse cliente com uma experiência muito parecida que ele tem naquele e-commerce que ele conheceu como primeiro ponto de contato com a marca, para esses pontos físicos e que não são administrados pela gente, são os nossos parceiros que vão ter que aos poucos serem quase que abduzidos ali para o nosso jeito de fazer, e eu acho que esse é um desafio interessante de uma marca que é nativa digital, e aí muito mais do que só, obviamente, o cara que está entrando no nosso site, a partir do momento que existe esse relacionamento, a gente começa a explorar múltiplas formas de se relacionar com esse cliente. Aí óbvio, tem os canais mais tradicionais, então a gente tem também um Instagram super forte, que é uma máquina de gerar engajamento e conteúdo para essa comunidade. A gente já tem conseguido fazer também via WhatsApp bastante desse relacionamento, inclusive dá para fechar quase que uma compra 100% ali via esse canal. E a gente, obviamente, também está olhando cada vez mais para os marketplaces que estão dominando o tráfego da internet no Brasil, como pontos legais para essa jornada também. Então, basicamente, se você gosta da marca, você tem que encontrá-la em quase todos os pontos da sua jornada. E acho que essa é a nossa missão aqui, como a gente está entendendo que é estrategicamente o approach. E o canal digital não precisa ser necessariamente só para venda, né? Como você Sim. trouxe, né? Eu vou dar um exemplo, recente. Comprei uma cafeteira, aí veio o manual,
Só que ao invés do manual, eu poderia, sei lá, entrar no Instagram da cafeteira e ela já apresentar todos os recursos que tem naquela cafeteira, ou qualquer outro produto que seja. A cafeteira é muito simples também, você bota na tomada e dá com pau. Mas tem esse quê de você também facilitar a jornada do cliente. E aí tem um outro a mais que as nativas digitais trazem, que eu vejo que as grandes empresas ainda não entenderam ainda essa dinâmica, que é a criação de comunidades, e em torno dessa comunidade você consegue agregar outros produtos e serviços que não necessariamente é aquele principal. Eu vou dar um exemplo que nem é de um nativo digital, mas tem uma cabeça voltada para isso. Tem uma charutaria ali na Faria Lima, o Caruso, que tá para fechar. Aí o que os caras fizeram? Eles transformaram em um clube de assinatura e conectou uma gama de outros produtos, outras marcas, que a persona que fuma charuto quer. Seja o uísque, o tipo de carro, o tipo de viagem, enfim. Lifestyle. Exatamente. Então, criou-se de fato ali entendeu que o cara que está pagando para acessar um espaço para fumar charuto, e é o mesmo cara que também compra A, B, C, D, E, né, conectando todos esses agentes, ele criou um ecossistema ali. Hoje os caras estão expandindo o Brasil inteiro, sabe? E eu vejo muito isso, essa falta disso nos ambientes mais tradicionais. Sim. Ao passo que nas nativas digitais isso acontece de maneira muito, 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 muito rápido, né? Eu acho que a forma que a gente também concebeu ali inicialmente os primeiros passos do negócio tem um desafio óbvio orçamentário. E você precisa encontrar o seu market fit rapidamente ali, tem esse desafio ali de primeiros meses, primeiros anos do negócio. Então a gente já fez uma empresa, e acho que as nativas digitais geralmente elas têm essa característica, que é bastante voltada para o cliente num primeiro momento, e aí não na forma mais clichê, mas tentando entender aquele cara 360 em termos de quais são as múltiplas demandas que esse cliente tem, como é que eu consigo encontrar similaridade, de repente, em outros grupos próximos e transformar isso numa comunidade que olhe para minha marca e entenda que é uma marca quase que feita para atender as necessidades dirigidas daquele cliente. Quando você é gigante, dificilmente você vai conseguir se moldar dessa forma para atender esses caras, e a gente começou desde cedo a entender que dados era fundamental nessa jornada. Então, quanto mais profundamente eu poderia te conhecer, melhor eu poderia te oferecer uma gama de serviços depois, adicionais a simplesmente o meu produto. Então eu lembrei também que a gente montou o nosso programa de assinatura muito por conta do que a gente via de perfil de cliente, perfil de produto. Cara, o cara compra quase todo mês, mas a gente ali tem um churn que poderia ser evitado se eu tivesse ali um estímulo para esse cara ter menos trabalho ainda. Ele nem precisa entrar mais no meu site. Ele entra uma vez, ele se programa e recebe sempre. Essa é uma das formas que a gente foi entendendo, conversando com o cara praticamente, entendendo ali, colhendo feedbacks, e aí isso vem de uma estrutura de CX que está muito pronta para atender e receber feedbacks desses clientes. E a gente tem que trazer isso e imputar rapidamente para o negócio, que eu acho que essa é uma cultura também de nativa digital. Você ouve, você testa, aplica, aprende rápido e bota isso para a cultura, para o time entender como um modus operandi. E eu acho que para uma empresa grande talvez tenha sido isso, inclusive, que chamou a atenção. Como trazer esse negócio para dentro da estrutura que funciona, acho que de uma forma ainda bem diferente, obviamente por outros motivos, não tão ágil quanto uma empresa que tem quase que esse objetivo ali, de crescer rápido entendendo o seu cliente. E aí você vai montando verticais, né? Então, se uma pizzaria está vendendo 1000 pizzas de mussarela por dia, aquele restaurante precisa de mussarela. Aí você acaba, né, tentando olhar para, faz sentido criar uma vertical em que eu venda mussarela para a pizzaria? Porque eu sei que o cara está precisando. Sim, sim. Né? Mas acho que o iFood fez isso, inclusive, né? Uhum. O iFood entendeu, se eu não me engano, essa dinâmica e falou, cara, acho que dentro dessa cadeia eu posso participar, não só nessa parte específica ali de juntar o cara ao cliente final, mas também como fornecedor, né? Não, nem fala isso, porque eu tava lá
Eu vou dizer, a gente testou e não deu certo, mas por outros motivos que eu não vou nem entrar no mérito. Tá bom, eu lembro desse papo. Você tava lá, você sabe de camarote, então. Foi o iFood Shop. Mas vamos lá. Aí nessa questão assim até de cultura, né? A gente vê muitas empresas só adaptando nomes que as nativas digitais criaram, e não foi só um nome, foi um outro jeito de olhar as coisas, e acaba que não funciona, né? Tô vendo um monte de call center agora falando que tem CX, eu tô vendo um monte de gente que tem só a URA falando que tem CX, e o CX, como você citou, é um passo importantíssimo para você inovar, porque às vezes a gente pensa muito em inovação e aí foi culpa muito da venda de um monte de palestrante, um monte de gente falando ali, olha, vamos aplicar metodologia ágil, pega um post-it, bota as ideias na parede, mas na verdade verdadeira, a gente não precisa ir muito longe, porque o cliente às vezes já está demandando por alguma coisa que você capturou ali na ponta, que é muito diferente do que acontecia antes. Antes, o cara vendia lá, eu vendi lá um chocolate. Eu ia me preocupar se desse problema com o chocolate, aí um call center ia resolver o problema e ia me voltar falando, eu resolvi. Aí eu vou dar por satisfeito. Resolveu? Qual que é a métrica de resolução? Foi 98%. Parabéns. Agora, tudo que o cliente falou lá, que poderia ter dado uma orientação, falando, não, podia ter vindo assim, assado, eu perdi. Sim. Né? E dentro desse conceito de CX, olhando a jornada inteira, mudando o produto e tal, aí já passa a ser quase que o core da empresa. Sim. Né? Porque é ele que vai estar olhando qual que é de fato o que o cliente está querendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, e agregar em inovação. E não inovação na área de inovação, que muitas empresas tradicionais criam a área de inovação, né? Que eu acho que é um primeiro passo, Mas olhando para a empresa inteira, falando, o cara está demandando, vamos criar? Vamos. Como é que isso? É legal você ter falado, porque eu estava lembrando aqui, a gente quase tem uma diferença, assim, pensando no tipo de demanda. Eu acho que essa demanda que chega via CX, você tem que ter um CX muito mais do que só aquele que te atende, ali minimamente tentar resolver, tipo um atendimento de banco, mas você tem que ter, acho que pelo menos no nosso caso, o approach é um pouco mais consultivo e resolutivo ao mesmo tempo. E ali a gente capta muito do que a gente chama talvez de demanda barulhenta, que é o cliente vocaliza para você o que ele está sentindo falta ou o que ele está querendo. E aí você, obviamente, estando estruturado, você consegue capturar aquilo e tentar gerar valor e inovação. Então, sei lá, eu fico sabendo que um cliente não está satisfeito, de repente, com a consistência de algum produto, o quanto a gente pode voltar isso para P&D e deixar um pouco mais próximo do que é a expectativa do cliente, mas tem também a demanda silenciosa. Eu acho que a demanda silenciosa ela é a que me chama mais atenção, na verdade, e acho que a gente se preparou muito para tentar atender essa demanda silenciosa e ela trouxe um valor muito grande para o negócio. Então, o que eu chamo de demanda silenciosa? A gente começou a perceber, e aí acho que foi uma das minhas primeiras contratações, eu peguei um cara mega especialista em dados para a gente começar a tratar de fato o que eram talvez os nossos próximos anos ali como prioridade, mas para isso eu precisava entender o negócio hoje. E uma das coisas que a gente entendeu, por exemplo, aqui no nosso buscador no site, a gente tinha uma série de palavras buscadas para produtos que a gente não vendia e que eram próximos do nosso sortimento, mas a gente não vendia aqueles produtos. Então a gente começou a ver o ranking no mês ali de quais eram as palavras buscadas, algumas delas eram produtos que a gente vendia, outras eram produtos que a gente não comercializava e o cara estava ali, achei que essa marca vendia isso e não vende. Isso já virou um clique e um insight para a priorização do nosso P&D, quase que colocar esses caras na frente, porque a gente entendia que existia uma demanda reprimida. Então, quando a gente, aí acho que tem um exemplo da melatonina, que foi recentemente liberada, quando a gente percebeu o volume de pessoas interessadas, ele já entrou super numa lista de prioridade, a gente colocou, e quando voltou, obviamente, ali o produto está disponível, ou quando ele entrou em disponibilidade, já tinha uma demanda reprimida que foi rapidamente capturada. Isso não tem cliente necessariamente te ligando e falando, eu estou sentindo falta da melatonina, mas você tem os dados organizados e se você está atento para esses pontos de contato, essa demanda silenciosa ela vira negócio depois. Passei por isso também. Lá em meados de 2017, 2018, a galera pesquisava no app por açaí e não tinha
muitos restaurantes ou lugares e tal específicos de açaí. Aí, bom, a gente gritou para um monte de gente, falou, pelo amor de Deus, açaí tá virando muito, o povo tá buscando aqui, São Paulo, no Rio e tudo quanto é lugar. Aí veio uma enxurrada de açaí. A mesma história aconteceu quando a gente percebeu que aquele modelo uma peça de comida japonesa por R$ 1 deu certo, começou a surgir um monte, Sim. né? Então, é esse que é o poder dos CX com dados, de você olhar e tentar rapidamente atender o cliente até numa outra camada. Mas depois que você, até por essa trajetória sua, que você estava numa nativa digital, crescendo rapidamente, agora numa estrutura maior de uma empresa de décadas, talvez centenárias. Já tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Sim. Como é que é esse ambiente, até do ponto de vista de cultura? Legal. A gente, inclusive, tem ali um frame que a gente costuma usar, geralmente nas dinâmicas com o time, que mostra um pouco sobre em que momento a gente está se a gente fosse pegar uma curva, né? Então, talvez tenha aquela curva para você tirar um negócio do 0, que é o 0 ao 10, depois você tem um 10 ao 100, né? A empresa já está ali mais ou menos estabilizada, já tem um tamanho relevante, mas ela ainda não é uma big company. Depois, de repente, você tem do 100 ao 1000, né? Aí você está falando de empresas de centenas de milhões e de bilhões. A gente está mais ou menos, óbvio, agora entrando nesse big game aqui, e é interessante perceber, obviamente, as diferenças culturais, né? Então, numa empresa muito maior, você tem, acho que, mais ou menos ao contrário do que uma startup em muitos casos, uma aversão grande ao risco. Então, é tudo muito processualizado. Às vezes, se você vai tomar uma decisão, putz, eu acho que aqui tem um ângulo. Tá bom, mas qual que é o downside? Aí, de repente, você segura numa velocidade muito diferente do que você teria numa startup, mas, obviamente, dentro de um processo para garantir que você vai fazer mais 100 anos. Os caras, eles querem fazer 200, 300, 500 anos. Eu acho que estrategicamente faz todo sentido. Então, essa primeira diferença de a velocidade que você consegue, talvez, arriscar e errar numa empresa muito maior, ela é diferente. Por outro lado, essa é a sua grande vantagem competitiva. Então, o nosso desafio aqui é como a gente consegue equilibrar um negócio que roda muito mais processualizado, mas ainda com independência para discutir caminhos ágeis. Então, o profissional que de repente a gente tinha naquele primeiro momento era um profissional mais assim com um escopo bem aberto, era um cara assim que meio que fazia de tudo, ele faz reunião, serve café, ele, né, tô brincando, mas fazia bastante de tudo e a gente também tinha que rodar mais ou menos nesse quesito, olhando para várias áreas ao mesmo tempo. E agora não, se você busca um pouco mais com esse perfil um pouco mais organizado, você também busca talvez mais profundidade, profissionais que já tenham navegado de certa forma em ambientes com essa complexidade também, que você tem que administrar inovação e processos, e num perfil um pouco mais especialista talvez do que no início, né? No início você precisa de gente com vontade de fazer, mão na massa, e que não tenha muito medo de olhar para o 360 como a gente precisa. Então acho que nessa fase agora, entendendo essa ambiguidade, a gente também vai entendendo um pouco melhor o que é o profissional para cada momento e para cada modelo, né, que a gente tem hoje. Tem até uma história que eu inventei para ilustrar isso aí que você está falando, mas da perspectiva da nativa digital que está crescendo, não que entrou numa outra big e tal, mas que está crescendo, que é do cowboy especialista. Então, no início, você tá cheio de cowboy, que é o cara que está só querendo desbravar, sair do ponto A ao ponto B, ele sai desmatando, queimando, vamos embora. Ele chega no ponto B, olha para trás, está tudo uma zona. Aí ele dá um grito, chama os especialistas para tentar arrumar a história. Aí, vez ou outra, tem conflito, né, entre o cowboy e o especialista, porque o especialista vai tentar puxar o cowboy para trás, falando, pô, calma, não faz assim, faz assado. E o cowboy tentando continuar sendo cowboy, né? E eu já vivi muitas dessas fases aí, e já vi especialista sair, o cowboy ficar, mas no final, a longo prazo, o especialista sempre fica, porque a empresa vai crescendo tanto que não tem como. Você vai ter que criar hits, processos, a menos que você crie uma célula à parte ali, que ele ainda navegue como uma startup, e aí dando certo, tenta agregar para o negócio. Aí o desafio é agregar, né, conectar com um negócio grande que muitas vezes
grandes empresas não conseguem fazer. Mas quero abordar até um outro ponto contigo, assim, a gente vê e observa o que está acontecendo na China e o fato lá a indústria está vendendo direto para o consumidor, não está passando pelo varejo. Uhum. Como que você vê essa tendência chegando no Brasil? Porque é o seguinte, tem a loja próxima do cara, tal, mas a marca mesmo que foi construída, ela é mais forte, as próximas gerações, elas já são todas elas conectadas, a maioria vai ser conectada, vai a geração do arrasta para cima. Como é que você vê essa tendência? Boa, eu acho que, assim, a gente tem dois lados dessa história, eu acho. A gente está num país dos marketplaces, por um lado. Então, as pessoas, elas estão entrando basicamente ali no automático, às vezes antes do buscador, eu faço isso pessoalmente, às vezes antes do buscador eu vou no Mercado Livre, por exemplo, para buscar. E aí, se você não estiver presente nesse ambiente, você, querendo ou não, fica de fora do que seria ali talvez uma jornada dentro desse cara. Então, assim, nesse ponto, e aí obviamente que tem uma diferença, mas o varejista ele ainda tem um papel bastante importante por conta desse tráfego todo, né? Nesse caso aí, Mercado Livre, são algumas centenas de milhões de pessoas. Só que, por outro lado, existe a confiabilidade que talvez só a marca direta consiga passar para o cliente final. Então, acho que nesse momento a gente está vivendo quase que uma transformação, que a indústria está querendo ser D2C cada vez mais. E aí, antes da Pura Vida, eu estava na L'Oréal e a gente basicamente estava ali em 2020, na verdade, antes disso, né, 18, 19, preparando basicamente toda a estrutura que depois, obviamente, deu muito certo por um motivo ruim, que foi a pandemia, mas o digital estruturado explodiu naquele momento. E ali a nossa estratégia era basicamente fortalecer, como indústria, esses canais diretos com o consumidor final. Então a estratégia ela tem muito que olhar, obviamente, ali para o seu site próprio de marca, mas também está presente nesses lugares onde os clientes estão e os clientes estão buscando produtos até quase que como brand awareness. Uhum. O desafio, acho que é a gestão, talvez, multicanal e como você olha para curto, médio e longo prazo. Porque às vezes você está tentado a vender, eu quero entrar nesse marketplace, eu vou vender meu produto para você, te dou um markup legal, e daqui a um mês você está vendendo o meu produto mais barato do que eu. E aí talvez esse cara ele volte a comprar mais com você com uma margem muito pior do que se ele comprasse direto comigo. Então, como é que você equilibra basicamente essa visão de gestão ali de crescimento no curto prazo, vendendo para um cliente que está querendo comprar o seu produto, mas já pensando que você está justamente como indústria indo para o D2C para tentar estabelecer esse caminho mais curto com o seu cliente final, sem ter mais um outro stakeholder no meio dessa história. Então, eu vejo que a gente não vai escapar de trabalhar junto com o varejo, como indústria, mas isso tem que ser feito, acho que de uma forma bastante estratégica e inteligente, porque senão o curto prazo pode acabar atrapalhando. Pois é, eu vi isso em loco, assim. No início, aliás, até antes do início assim, do Mercado Livre começar a crescer no Brasil, o Peixe Urbano, falecido Peixe Urbano, tinha uma rede credenciada de estabelecimentos violenta, mais do que o Mercado Livre na época. E ele não conseguiu pivotar para marketplace, né? E o Mercado Livre foi indo, vamos trazendo sellers, vamos trazendo. Aí eu vi as grandes marcas negarem por um bom tempo. Sim. Nike, Adidas, um monte. Não, vou investir no meu próprio. Sim. E agora, mais recentemente, não. Assim, quase todas estão tombadas para os principais marketplaces. Amazon, Mercado Livre, a Magalu está ali também com um formato de marketplace e tal, que é onde o cliente está também, né? A grande avenida, né? Sim. É que nem a pracinha da cidade do interior, que tem uma ruazinha, que tem um centrinho comercial, que todo mundo vai lá para comprar e observa outras coisas, sai comprando outras coisas também. Só que a gente tem um outro exemplo, que é, por exemplo, a Shein, que já é um outro modelo. Sim, sim. Então, é um modelo em que ela é a indústria e o marketplace. Sim. E aí ela consegue vender sempre mais barato que todo mundo, porque ela mesma produz. E ela também traz o tráfego, porque ela conecta com outros caras também. Uhum, uhum.
Então é um desafio enorme navegar realmente nesses mares todos aí. E aí que vem essa importância da criação da marca, de trazer uma comunidade forte, aí não importa onde você esteja, você está sempre ali posicionado para ter esses pontos de contato para o cliente comprar. E isso, o custo disso já está menor, né? Porque antes, para eu investir e a minha marca ficar conhecida, eu dependia de TV, de rádio, de outdoor. Exatamente. E hoje não. Sim. Hoje não. O tráfego pode estar mais caro? E tá. Pós-pandemia, então, está infinitamente mais caro para você trazer um lead. Mas isso já é um fato. E agora o fato já está indo para o físico, né? Porque antes tinha a dependência também dos eventos de terceiro. E agora as empresas já fazem evento próprio. Sim, sim. Né? Meli Experience, iFood Move, papapá. Então toda empresa também está se virando uma empresa de mídia. Sim. Na prática é isso. Para fortalecimento ali do seu próprio ecossistema. Otávio, obrigado, cara, pela sua participação, obrigado por tudo que você passou aqui. Vou te chamar mais vezes, porque eu acho que você tem um olhar que vai agregar muito aqui para a rede como um todo, porque você é quase um insider, sabe? Um nativo digital dentro de uma grande empresa. Como é que o pessoal te encontra? Como é que faz para te encontrar? Acho que dá para me encontrar pelo LinkedIn, então quem quiser ficar à vontade é Otávio German. Otávio tem o C mudo, tá? Então é Octávio que vai escrever, não devem ter muito, vocês vão me encontrar por lá. Obrigado, meu caro. Obrigado. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de acessar todos os demais conteúdos que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Não deixe de se conectar com a galera também. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu!